Olá a todos, sejam bem-vindos para o segundo episódio do nosso mais quente podcast. Eu hoje vou-vos confessar que eu não preparei entrevista com o meu convidado, porque ele é tão bom que as conversas vão surgir só por si. Mas por agora, vamos para a nossa habitual rúbrica Descobre África. E como meu convidado é angolano, as curiosidades que vamos trazer hoje é sobre Angola. Eu vou ter que ler porque eu não me recordo, para não falar nome errado de nada que está aqui, e depois os angolanos não me acusarem de incompetente, ou de inculta, ou de seja lá o que for, eu vou ler, ok? Pode ser? Aceitam que eu leia um bocado? Bora lá. Sabiam que o deserto de Namibe é uma das mais antigas do mundo? Exatamente, Namibe. Quem conhece Namibe lá? Lá em casa, quem já foi a Namibe? Os angolanos. Sei que vocês adoram Luanda, mas Namibe. Gostam de Namibe? Já foram para Namibe? Acredito que sim. E uma curiosidade assim sobre moda. Fiquei curiosa. Não, descobri hoje, não sabia, fiquei muito feliz por saber que a segunda mulher negra do continente africano a ser Miss Universo foi a nossa querida Leila Lopes em 2011. Uau, não sabia, não fazia ideia. Agora eu entendo bem que os angolanos estão tão armados. Vamos, vamos ganhar, mas é verdade. É quando temos achar porque é que são tão armados. Até que tem assim muitas coisas positivas aí no vosso país. E a terceira curiosidade é sobre a floresta de Mayombe ser considerada uma das mais extensas do mundo. Essas são as três curiosidades que nós dissemos sobre Angola na nossa habitual rúbrica Descobre África. Mas por agora vou-vos apresentar o meu convidado, não sei se vocês já estão a ver quem é. Só sei que o que eu vou dizer pode gerar assim, os canais de fofoca de Angola vão assim, porque. Mas eu gosto de fofoca. Não, não gosto de fofoca? Eu Fala. gosto. Não podes falar ainda. Eu gosto de fofoca. Bem, ele é atualmente o jornalista de maior notoriedade em Angola, sobretudo no espectro internacional. Será que vocês sabem de quem eu estou a falar? Será? Acaba de conquistar mais um marco da sua jovem carreira jornalística. E há mais um jornalista. Tive a primeira convidada jornalista, o segundo jornalista. Será que vocês conseguem adivinhar quem é? Pois é, vai lançar este mês, agora em fevereiro, o seu primeiro livro. E o céu é muito. Não, não. E o céu mudou de cor. É isso? Yeah. E vou-vos apresentar ele, o maravilhoso Israel Campos. Eu primeiro quero dizer que a Neuza é minha amiga, então muitas das coisas que ela disse não contam. Ela é uma pessoa suspeita. Suspeita. Não, ele está com medo de você lá, Tem, porque de tem Angola. exageros Não, próprios. Angola, pode ir lá e vai dizer, porque aqui disseram que ele é o maior, que é o jornalista de maior Eu não disse notoriedade. nada, eu só Fui ouvi. eu que disse a Santo Tomé isso aqui. Mas, Israel, Obrigado. obrigada por ter estado Obrigado cá. pelo convite. E espera, olha, é para falarmos verdade, hein? Sim, Aqui não precisamos ter filtros, é mesmo sem não, eu filtros. tenho um compromisso diferenciado com a verdade, né? É? Por causa da profissão, temos. Então pronto, olha, não esqueçam que ele prometeu verdade, então vamos brindar a verdade. Tá bem, vamos à Ao verdade. vinho! Ao vinho. Não, mas é para beber, quando tu brinda tens de beber. Ok, um bocado. Eu ainda não comi, então. Vais comer caril depois, é que ele estava com preguiça. Não, peraí, não. Ele disse antes, o quê? O queijo. Sim, tem, mas podes comer queijo. Sim, sim, vou. Não, ele disse antes de começarmos a gravar que ele não ia comer, porque se ele comesse ele ia ficar mole, depois não ia responder como deve Sim. ter. Então ele não comeu o caril que a minha mamã fez, porque eu da China fazendo publicidade lá para casa. Eh, mas vai comer a seguir, mas A entretanto tens aqui seguir. os queijinhos, que é feito pela Fátima, essa tábua maravilhosa, mas é mesmo para comer aqui, nem Sim, para como fingir. sempre. Não, vou comer, vou comer. Vais comer, né? Sim, sim. Mas pronto, Israel, és mesmo considerado, ou pelo menos és um dos maiores, dos mais notórios jornalistas angolanos, não é? Ou africanos, jovem, na diáspora africana. Como é que te sentes com isso? Bem, primeiro, obrigado uma vez mais pelo convite e pela Está nervoso. atmosfera. Eu acho que tem uma atmosfera muito, muito bonita. Tens uma produção muito bonita. E estou aqui há algum tempo e realmente chama bastante a atenção a forma com que vocês se coordenam uns aos outros. Eu acho que isso é interessante. E é claro, é interessante também existirem espaços como estes, que sejam exclusivamente feitos e pensados e concebidos e produzidos
por pessoas africanas, por pessoas negras, porque eu acho que a representatividade, mais do que ser uma pauta, que parece que é só uma pauta da atualidade, eu acho que é uma questão realmente fundamental e importante. Então, agradeço por isso. Depois, sobre ser um jovem jornalista ou um mais celebrado ou mais prestigiado, eu acho que eu não paro no dia a dia para pensar sobre isso. Eu acho que no dia a dia a minha real preocupação é me melhorar todos os dias, é tentar encontrar os meus erros. Eu sou muito reflexivo, portanto, sempre que eu produzo qualquer coisa, os dias posteriores são de bastante reflexão, onde é que eu posso melhorar, onde é que eu posso, onde é que eu posso corrigir, e depois sempre tenho uma grande preocupação em continuar a aprender. Então, no dia a dia, isso não me aparece. Claro que nos sentimos honrados, é verdade, sentimos honrados pelos prémios, pelo carinho das pessoas que recebemos, sempre, pela consideração das pessoas. Isso claramente que não nos passa de maneira indiferente. Mas durante o dia não tenho esse tipo de reflexões. Bem, ele não tem tempo de ter esse tipo de reflexão, porque hoje ele é tão jovem, né? Não vou falar a idade, porque ele disse que não quer que eu fale a idade, mas é um. República, assim. Mas vocês que googlarem vão saber, mas pô, não vamos revelar idade aqui no podcast, tá bom? Não se diz a Aqui, idade dos senhores. sim, não se diz a idade dos senhores, principalmente aqui no podcast. Mas só que, Israel, as pessoas não sei, achaste que as pessoas também sabem lá em casa porque é público. Tu começaste já nesse mundo já muito novo. Tu Sim. tiveste tempo de ser criança. Não sei, eu acho que hoje, eu acho que hoje é um dos grandes debates internos que eu tenho. Eu comecei muito cedo, sim. Eu comecei a trabalhar aos 11 anos, na Rádio Nacional, que era uma coisa que começou de uma forma bastante lúdica. Eu fui convidado para um programa de rádio, porque eu tinha, portanto, tinha um livro infantil na altura, tinha escrito um livro infantil. Então se leu o teu primeiro livro e falei a geneira. Não, não, não. Este é o primeiro a ser publicado. Ok. Porque este infantil não foi publicado, porque na altura não tinha recursos, os meus pais não tinham recursos, e foi por causa disso que eu fui à rádio. Eu fui à rádio mais no sentido de apelar apoios e patrocínios, porque portanto, era novo, tinha 11 anos, mas tinha uma história infantil que eu escrevi, que era muito fundamentada numa realidade de um amigo que eu tinha. Ou seja, os pais do meu amigo ficaram separados. E eu vivia o drama. Naquela altura eu não pensava que era o drama, mas eu vivia como é que era, eu via como é que era a realidade do meu amigo, de passar uns dias com o pai, outros dias com a mãe, e como é que aquilo tudo, portanto, acabava por afetar também. E então eu escrevi este livro, mas como eu não queria que o meu amigo descobrisse que eu estava a falar sobre ele, o livro chamava-se A Separação dos Pais da Ana. Portanto, a Ana é essa figura imaginária que eu criei, que era exatamente para que o meu amigo não se apercebesse. Então fui à rádio por causa disso, fui entrevistado, e sei lá, eu acho que a produção do programa naquela altura gostou da minha participação, da minha intervenção, e convidaram-me para ir voltando ao programa, e fui voltando até até que, ficaste. até que fiquei. Uau. Sim. Mas não respondi a minha pergunta. Tiveste tempo de ser criança? Foste criança? Pois, então, nesta altura, aos 11, 12 anos, assumi essa responsabilidade. Era um programa que era emitido em direto aos sábados e aos domingos. Em, e que, portanto, durante a semana eu ia à escola e também me preocupava bastante em produzir conteúdos, porque nós éramos os apresentadores e também já fazíamos produção, ver convidados, preparar temas. Em, Claro que, né, que na infância, aqueles momentos, sim, brincamos, saíamos, mas por causa dessa responsabilidade, eu sinto que eu deixei de fazer certas coisas que eu devia ter feito. Quanto mais novo, só aquilo de ir mais às, sei lá, festas dos colegas. Por exemplo, há festas, por exemplo, festa sexta-feira de um colega, não podia ir porque eu tinha que acordar cedo ao sábado, né? Mesmo ao sábado, se tivesse que sair, não podia, portanto, não podia chegar a casa muito tarde porque tinha programa domingo. Portanto, Foste ganhando assim a comunicação, exato. E a comunicação social, sobretudo programas que sejam em direto, obrigam-nos essa responsabilidade, porque nós temos que estar lá àquela hora porque temos um compromisso marcado com as pessoas e não queremos defraudar as pessoas. E então, eu acho que essa responsabilidade que fui ganhando muito cedo também me impediu de fazer algumas coisas, mas não sinto necessariamente tenha sido prejudicado. Tu não sentes que agora estás a fazer muitas coisas que não fizeste antes? Não sei, não sei. Eu também sempre fui uma criança um bocado tida como precoce, né? Ok. Sempre um bocado com As os. crianças em África, no nosso continente, Sim, somos mesmo bem precoces. sim. Mas eu tinha assim, tinha essa particularidade, né?
gostar, falar com pessoas mais velhas, conversar com pessoas mais velhas, estar sempre assim à mesa e ter sempre, querer sempre dizer qualquer coisa. E então, depois, sim, acho que esse foi um bocado o efeito, mas fico E como é que surgiu satisfeito, acho. como é que foi tu ires para a Inglaterra? Como é que surgiu essa possibilidade? Então, eu fiz o ensino médio em Angola, que é até o 12º ano, Uhum. e depois surgiu uma possibilidade de fazer a universidade na Inglaterra. Hum, eu fui primeiro fazer há um curso de inglês que tinha de fazer por causa de um exame que lá se faz que é o IELTS e depois tinha que fazer um foundation que é um chamado um ano zero. E então saí de Angola, não quis ir. A minha mãe foi uma das pessoas que mais me incentivou. Eu não quis ir exatamente porque, sei lá, sentia que já estava a construir a minha carreira, a consolidar a minha carreira em Angola. Na altura em que eu saí, eu não estava só na rádio, também já escrevia algumas, algumas peças para jornais e então sentia que estava a consolidar a minha carreira. Tá, um miúdo de 17 anos. Foi para. Tu foste com 17 para. Com 17, eu fiz 18 anos na Inglaterra. Mas fizeste lá então a licenciatura. Sim, portanto, faço tudo isso, faço o ano zero, tudo. Depois entro para a universidade e terminei o ano passado. Tá? Eu fui aos 17 anos, sim. E, e sim, E não nesse, queria ir inicialmente. Cheguei lá, claro que me debati com várias questões, mas depois fui-me acostumando e hoje sou muito grato pela experiência. então foi a universidade que deu-te aquelas BBCs e isso. Não, eu acho que as universidades, as instituições que passamos, claro que imprimem certo prestígio, né? Sei lá, eu Uhum. acho que sim, eu acho que há universidades, claro, põem certo prestígio no nosso CV ou não, mas eu acho que depois as coisas só acontecem porque nós nos empenhamos, porque nós Estou sempre a buscamos dizer. as coisas e porque nós realmente somos comprometidos com o trabalho, porque, portanto, eu tive outros vários colegas, nem todos os meus colegas acabaram trabalhando no mesmo sítio, né? E então eu acho que eu mesmo uma coisa que sempre aconteceu comigo, mesmo eu sempre fui trabalhador estudante. Portanto, mesmo quando fui para a Inglaterra nesta altura, eu fiz correspondência para a Rádio Nacional. Logo que eu cheguei à Inglaterra, tive logo a preocupação de como é que eu Como virar aqui, continuo sim. a fazer a Ah, minha carreira. Portanto, sempre gostei de conciliar, sempre tive que conciliar os estudos e o trabalho. E então também sempre, portanto, procurei ser original, procurei buscar coisas. Portanto, quando eu cheguei à Inglaterra, a Rádio Nacional de Angola não tem correspondente na Inglaterra, e fui eu que sugeri à direção da rádio, disse, pá, eu estou aqui, vou tentar ver coisas, a comunidade angolana, como é que é, falar com pessoas, conectar-me. Era um mundo completamente diferente. Eu vivia muito distante de Londres, eu não vivia em Londres, vivia muito distante de Londres, que era mais de 5 horas como é que se diz? Trem, comboio. comboio. Uhum. Mas ainda assim eu tinha esse interesse. E fui fazendo estas coisas pequenas, conhecendo pessoas, conectando-me com pessoas. Na universidade, antes de entrar para a universidade, quando eu estive a fazer o ano zero, participei em concursos, participei num concurso. A minha primeira premiação na Inglaterra foi um concurso de escrita que eu participei, que era sobre um concurso de redação nacional. E eu apliquei, escrevi a minha redação, apliquei e venci uma categoria. Então eu sempre acreditei em não estar limitado só à escola ou aquilo que estou a fazer. Eu sempre fui bastante Interessante. criativo e tentar fazer coisas fora do espectro daquilo que se espera. Olha, estás a falar demais. Vamos comer um bocado de queijo, né? Ok, Lá sim, em casa. sure. Então, não está a falar muito, né? Come, mas queijo, não gostas de queijo? Vou comer. Ah, podes comer mesmo. Esse Vou. mesmo vou comer. Ai, Fátima, qual é o queijo que é bom? Que eu não sei agora. Ah, são todos bons. Ah, a Fátima diz que são todos bons. Ai, meu Deus, vou ter que puxar para não. Ok. Eu Ah, ajudo. experimenta isto. É de geleia picante Ok, com queijo. ok. Pode experimentar mesmo. Vou. Bem, eu estou a fazer Não, aqui uma eu estou bem. pressão. Ele também, né? Eu estou bem. Mas pronto, olha, tu tocaste aqui num E ponto, não né? me deixes Enquanto. ficar muito à vontade, senão não sei se vais gostar do efeito. Tocaste aqui num ponto. Hum, hum. Gente, agora. Eu adoro isso. Muito interessante. Foi na construção da tua carreira. Porque hoje em dia, com as redes sociais, nós vemos as pessoas ascenderem assim subitamente e quando não tem essa consistência, quando comparam-se com outras pessoas que tiveram a oportunidade de crescer muito rápido,
elas não pensam que não é bem assim. É tipo o Euromilhões, nem toda a gente ganha Euromilhões. É como Sim, também tu tens sucesso de uma hora para outra, também nem toda a gente tem sucesso de uma hora para outra. sim. E não se passa tanto essa ideia do trabalho, não é? Tu tiveste uma Cristina de trabalho desde Angola, foste para a Inglaterra, trabalhaste, mas só há cerca de 2, 3 anos é que deste o boom. Que as Sim. pessoas começaram a falar Israel, Israel, Israel. Eu ouvi falar de ti em 2021. Ok. Não sei se foi nessa altura que deste o boom, mas foi nessa altura que. Sim. Neuza, eu acho que realmente um dos grandes desafios que nós temos hoje, sobretudo se nós olharmos para o público mais jovem, né? Para as pessoas mais jovens e com essa relação que fizeste agora às redes sociais, é que nós vivemos numa realidade em que, portanto, tudo é tão, portanto, como há uma circulação tão grande, tudo é tão efêmero. Portanto, aparece o fulano e de repente o fulano é a sensação e de repente todo mundo quer ser como fulano porque fulano e não se percebe muitas vezes o Ele, contexto, as o trabalho que ele alturas, fez também exato. ao longo, não é? E isso cria uma relação de comparação quase que absurda que hoje existe, de que temos todos de ser hiperprodutivos e que necessariamente a fase eu tenho de fazer, etc, etc. O que eu não sei se é tão positivo, que eu não acho que Positivo. seja tão positivo. Eu acho que as pessoas têm jornadas individuais diferentes e as pessoas partem de situações diferentes. Há um elemento que não pode ser descurado, que é, por exemplo, a questão dos privilégios. As pessoas têm condições diferentes na O ponto vida. de partida não é igual. Exatamente. E isso vai afetar necessariamente. Como é que as pessoas. Eu não estou a dizer que quem, portanto, tem um ponto de partida diferente não possa chegar longe. Também pode chegar. Mas o Mas percurso. é importante percebermos que os percursos são diferentes. Eu não posso me comparar, por exemplo, a um jovem, potencial jovem jornalista, um jovem jornalista que esteja em Angola e que nunca tenha, por exemplo, tido a oportunidade de se formar, porque os pais não puderam mandar para a universidade, porque não existem universidades públicas suficientes. Portanto, não posso estabelecer essa comparação, por quanto compreenda que as realidades são diferentes e as realidades que nós temos afetam o nosso percurso. E então, eu acho que nós temos que passar a ser mais transparentes quanto a isso. Essa ideia de que se eu tive sucesso, todo mundo pode ter. Não é Exatamente. bem assim. As É coisas porque não eu não são. gosto das coaches, muito, Sim, muito as coisas não emocionais. são Sim, tão lineares como sim. isso. Eu acho que existem percursos e nós temos de aprender a ter um foco mais exclusivo naquele que é o nosso percurso e naquele que são os nossos tempos. Eu acho que as coisas acontecem nos seus tempos, E uns quando. mais cedo, outros mais tarde. Mas eu sou uma pessoa que acredita muito no poder do trabalho, né? Claro que também Sim, com essas todas as coisas que eu já disse, com os privilégios, com tudo isso, eu nunca descoro isso e eu não fujo de dizer que eu sou sim uma pessoa privilegiada, que eu tive sim oportunidades que outras pessoas não tiveram e que isso impacta sim, porque os espaços onde eu tive, as pessoas que eu conheci, o que eu pude ler, o que eu pude estudar, tudo isso me abriu-te, transforma sim. e abrem as portas. Mas eu olho também sempre muito para a questão do trabalho. Eh, Mais do que tudo, por isso é que eu disse logo do início que eu não paro para pensar nos títulos nem nada disso, porque eu realmente tenho um comprometimento muito grande com o meu trabalho. Eu acho que o trabalho é sim é um dos caminhos para conseguirmos algumas coisas, claro que não descurando outros elementos. Bem, trabalho, não. Trabalhar, é Não, 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 trabalhar, não. né? Estava só a pensar, acho que nesta era que nós estamos, falar sobre isso, né? Tu, jovem, acreditares no poder do trabalho e nas oportunidades que, quando tu trabalhas bem, claro que nem sempre, mas pronto, quando tu trabalhas bem, a possibilidade de tu chegares, ascenderes é muito mais fácil. Eu gostaria que tu olhasses enquanto jornalista que veio para Portugal, porque tu tiveste quantos anos? 4 ou 3 anos em Londres, em Inglaterra. Inglaterra Cinco, 5, sim. 6, mas eu estou em trânsito. Ah, tu, Agora, quando me perguntam sim. onde é que vives, Ah, eu digo estás eu estou entre em trânsito. Inglaterra e Porque às vezes Portugal. passo 3 meses em Luanda e Ah, depois estou aqui, depois estou em Londres. Então eu vivo em trânsito. ok. É essa a definição que eu estou a Vivendo dar. em trânsito, não é? Enquanto jovem jornalista, como é que tu olhas para o espectro jornalístico da juventude atual? Como é que os jornalistas são hoje em dia? Os jornalistas jovens. Jornalistas jovens. Eu acho que continua a ser um mercado bastante desafiante. E isso eu posso fazer uma análise comparativa da realidade, de várias realidades. Eu acho que continua a ser ainda um mercado desafiante porque existem poucas oportunidades, né? É um mercado em que eh, há, portanto, há pouca diversidade, porque existem.
alguns atores que são os maiores stakeholders e que são os que dominam a cena a nível internacional. E mesmo entramos com os países, a estrutura é mais ou menos a mesma. Tens aquela cadeia, que é aqueles grupos que dominam quase tudo, e depois os pequeninos que surgem, muitas vezes não têm condições, porque esse é um negócio que não dá dinheiro. Portanto, tem de haver investidores. Portanto, o negócio da comunicação é assim: tem de haver pessoas com dinheiro e que acreditem no poder da informação, da Bem, agora só comunicação. para interromper, podes analisar para casa que eu estou a precisar de investidores aqui para Exato, exato. É isso que precisamos, porque realmente depois a nível de retorno é muito pouco, não se consegue muito dinheiro. Então por isso é que eu acho que é desafiante, os salários são desafiantes. o reconhecimento O também. reconhecimento e mais do que isso, antes dos salários até o ingressar, né? Portanto, um jovem que se forma em jornalismo, é claro que, por exemplo, se eu comparar Portugal e a Inglaterra, acho que vejo já muitas diferenças. Portanto, eu acho que a Inglaterra tem um processo de seleção mais transparente, por exemplo, do que eu vejo, do que vou vendo. Porque muita gente me pergunta, mas Israel, como é que tu conseguiste fazer um estágio na BBC? Conhecias lá alguém? Eu digo, isso não existe. Isso não existe. Não há possibilidade de. Não sei, mas da realidade que eu conheço, não há possibilidade de conhecer ninguém. É um processo de seleção igual para todos. Portanto, há um portal onde todo mundo faz a candidatura e há processo de seleção. Não tem isso de o fulano é que indicou. Eu não conheço essa realidade. Eu não sei como é que as coisas funcionam aqui em Portugal, mas já sinto uma maior dificuldade para penetrar, para tentar, mesmo para aplicar, fazer aplicações e estas, mesmo o anúncio de vagas, etc, etc. Hum, Sinto que o processo na Inglaterra já é mais transparente e também eles têm há mais recursos e há Sim. mais. Há mais canais, E há há mais mais, há pessoas, mais órgãos, há mais órgãos, há mais órgãos porque há mais recursos também. Claro que aqui a cena é um bocado mais também limitada limitada, a própria dimensão do do país país. e a realidade. Mas acho que sim, é desafiante. Portanto, muita gente está estudando jornalismo, né, nas universidades. Eu lido muito com jovens estudantes aspirantes, mas depois nem todo mundo entra. Muita Sim. gente faz Sim, jornalismo, sim, tem tantas pessoas que fizeram essa vai área de fazer outra comunicação. coisa, porque primeiro paga mal, depois é difícil encontrar oportunidade, etc, etc. Então, esta é realmente uma daquelas profissões. E eu já tinha essa consciência. Eu já tinha essa consciência. Porque o meu pai é jornalista e o meu pai nunca quis que eu fizesse jornalismo exatamente por esse motivo. E eu, então, na minha casa, eu sou aquele que. Sou aquele filho que os pais só te olham já, porque eu fiz tudo não era que era para não fazer. Fazer. O meu sonho era, o sonho dos meus pais, né? Era que eu fosse engenheiro, eu estava para ser engenheiro. Eu fui para a Inglaterra para estudar engenharia, eu é que mudei o curso. E eu fiz jornalismo consciente de que é uma profissão que se deve exercer por princípio, como um médico. Sim, sim. Né? Eu acho que a principal motivação do jornalista não pode ser Dinheiro. a remuneração, senão está aí para o sítio errado. Não, senão vai para o sítio errado. Tem de haver um elemento de princípio, tem de haver um elemento de causa que move a pessoa que entra. Se não houver o princípio, se não houver uma causa por detrás do potencial jornalista, então a pessoa vai para o sítio errado e acaba bastante frustrada. Uau. Israel, vou-te ser sincera, eu juro que eu achava que tu eras filho de pais ricos. Não, estou chocada. Nunca te perguntaram isso. Não O tem quê? essa pressão Se sou. que és filho, teus pais são ricos, é por isso que tu estás onde tu estás. Mas mesmo que fosse filho de pais ricos, isso na Inglaterra não importa. Isso na Inglaterra não importa. Olha, fiz na Inglaterra, fiz Não, na não Inglaterra. importa. Não. Se há uma das grandes lições que eu tiro, e tirei e continuo a tirar da Inglaterra, é que é realmente uma estrutura que promove bastante a meritocracia. Tem os seus problemas, tem as questões raciais, tem as questões do género, como esses problemas todos Sim, contemporâneos sim. existem. Mas há lá um foco muito grande, e eu senti isso, tanto na academia como no mercado de trabalho. Há um foco muito grande realmente pela meritocracia. Portanto, quando há competência, não descurando esses outros elementos, eu acho que é sempre importante enfatizar isso, mas é uma sociedade que realmente dá mesmo mérito a quem merece. E eu acho que esse deve ser o modelo para todas as sociedades. Eu acho que as pessoas devem
ascender, que as pessoas devem chegar a determinados lugares, não porque são filhos de pais ricos ou pais pobres, mas porque realmente provam que têm Yes. possibilidade e que devem lá estar. Então acho que essa é uma lição que deve ser transversal a toda a sociedade. Claro, não estou aqui a dizer que a Inglaterra é um país perfeito e que não há Não é nepotismo. perfeito, gente. Não, há nepotismos em todos os Olha, sítios. eu tocando essa palavra, nepotismo, Nepotismo, sim. não, há em todos os Lá por sítios. acaso, o que é nepotismo? Nepotismo é essa relação de favorecimento por. Tá a ver? É meu irmão, tá vendo? A Então vamos Neuza me assim. nomeia, tanto a Neuza é ministra e me nomeia o ministério dela porque eu sou irmão dela, né? Yeah. Essa relação, claro que não é um país perfeito, existe como em qualquer outra sociedade. Só estou a dizer que há lá um sistema muito mais sólido de se dar mérito a quem merece. Isso é importante, eu acho que todas as sociedades podem sim aprender um bocado Com isso. com isso. Então, pronto, vamos aprender o que é de bom em Inglaterra, o do que é de mau Sim. deixamos para trás. Agora, Inglaterra, 5 anos, agora vamos esquecer lá dos ingleses, vamos passar aqui para portugueses, não é? Para Portugal. Para Portugal, para portugueses. Tu vieste para Portugal, qual foi a primeira coisa que saltou à vista quando chegaste cá? Eu não vim para Portugal, porque eu tenho vindo para Tens Portugal já há vindo. algum tempo, né? Então não é uma realidade estranha. Como para muito, como para alguns angolanos, não diria muitos, como para alguns angolanos, porque há aqui muitos angolanos, portanto, há famílias, portanto, eu sempre tive uma tia, sempre tive uma tia, por exemplo, que mora aqui há muito tempo, tios que moram aqui há muito tempo, primos, e então sempre foi um ambiente mais familiar. Portanto, não tem comparação nenhuma com a Inglaterra. Eu aqui sinto mais calor Proximidade, sim. e proximidade também. Mas está a falar mais em termos jornalísticos, não é? É mais nesse sentido. Mas eu tô, agora, estar aqui estabelecido por mais tempo, eu acho que essa é a primeira vez e estou ainda a tentar analisar um bocado a cena e como é que os players se movem aqui em Portugal. Como dissemos, é óbvio que é um círculo muito limitado. Há muitas poucas publicações. Depois há um domínio muito grande dos grupos, né? Aquela coisa dos grupos que detêm grande parte dos órgãos. Então ainda tô a analisar. Claro que há coisas que saltam assim à vista, né? Por A exemplo. falta de representatividade. E eu acho que por isso é que eu falava da representatividade. Eu acho que é importante projetos como este para darem resposta. Mas por que projetos como estes não conseguem Migrar. Sim, Yeah. exatamente, porque Porque depois acaba por ficar sempre sim. no mesmo espectro, assim. Sim, sim, e eu não, eu sou daquelas pessoas que eu acredito, nós não podemos, eu penso nisso sempre, que eu acho que, sim, porque que é uma coisa que eu sinto, não podemos criar duas realidades paralelas, não se pode passar a ideia de que o que passa na televisão, quem está na televisão, né, nacional, traz uma ideia do país, portanto, há um país que acontece ali naquele espaço, e depois de repente O resto. há um outro país, mas é tudo no mesmo território, fica tudo complicado. Não, eu não acho que tenha de ser assim, eu não acho que tenha de ser. Eu acho que existe essa necessidade de haver uma maior integração e de se criarem políticas. Quanto à representatividade, eu acho que nós temos que tomar que as sociedades têm que tomar medidas mais objetivas para resolver. Enquanto não há sensibilidade, porque o que eu acho que o debate às vezes move-se muito, tem que haver mais sensibilidade para se incluir jornalistas negros na televisão. Não, eu não acho que esse é um problema que se combata a contar com a sensibilidade do fulano ou do cicrano, não. Eu acho que esse é um problema objetivo que demanda políticas que têm de existir e que nem que comecemos por cotas. Por exemplo, Acredito. a discussão das cotas. Sim, eu acho que enquanto não vem a sensibilidade, tem de haver políticas ou medidas exatas que demandam uma maior representatividade. Porque eu acho que a representatividade não é um favor que se presta. A representatividade é a objetividade da sociedade. Se nós olhamos para a sociedade portuguesa, é uma sociedade multicultural. E isso não é um favor para a Neuza ou para o Israel ou para ninguém. Esta é a realidade. Portanto, se a comunicação ou se o jornalismo tem a responsabilidade de apresentar os factos, se o jornalismo tem a responsabilidade de apresentar a full picture, a imagem toda da realidade do país, então tem a obrigação de integrar. Portanto, não se pode tratar, e eu sinto muitas vezes isso nessa conversa, de que, por favor, há sempre uma narrativa que denota
que denota um Estamos a certo fazer um pedido, pedido, sim. né? Um certo pedido, por favor, mais inclusão. Não, não é um pedido, é uma obrigatoriedade. Porque o jornalismo reflete factos e reflete realidade. E a realidade é que nós existimos nesse país e nós nos debatemos com as questões do dia a dia desse país e que a crise e que as greves também nos afetam e que a falta de humanização no serviço de saúde também nos afeta. Portanto, nós somos integrantes e temos de ter uma voz naquilo que é o espaço Uma voz público. ativa. Sim, E sim. pegaste num aspecto muito importante em relação a ter essas pessoas nesses lugares, porque, dando exemplo, não vamos falar de nomes, não é? Podemos Sim. falar de nomes de algumas instituições de comunicação que retratam sobre uma comunidade, uma determinada comunidade, e depois não têm pessoas dessa comunidade a trabalhar para a trabalhar, né? Para relatar essas informações. E Exato. meio que as informações acabam por estar com outro olhar, Sim, né? Com sim. outra forma de comunicar. A nível da academia, uma das minhas áreas de grande interesse de investigação é a questão da mídia, a representação, a representatividade na mídia. E há muitos autores que já hoje, e há algum tempo, já argumentam de que vê-se que muitas vezes, por exemplo, há o primeiro apresentador negro na SIC e todo mundo faz festa e está nas redes sociais todas e etc. O que é bom. O que é bom num sentido. Mas é mau que, numa altura como esta, nós ainda tenhamos que celebrar esse tipo de coisas. Mas depois, há autores que hoje argumentam que mais importante do que ter apresentadores negros é termos chefias negras. Exato. Porque são os chefes, são as produções quem determina o que passa ou não passa no programa. Muitas vezes o apresentador é só o rosto do programa. Quem determina Sim, quem que vai assuntos fazer? vão ser cobridos. Por exemplo, um alinhamento de um telejornal, num noticiário. Quem determina que assuntos vão ser reportados hoje, que vozes vamos ter no programa como comentaristas, etc, etc. Que estrutura Quem vamos vamos ter. convidar? Exato. Quem determina isso não é o apresentador, não é o jornalista. São as chefias. Portanto, mais importante é, e não estou aqui, estou a dizer, é extremamente importante também que os meninos em casa vejam-se na televisão. Portanto, um menino negro em Portugal tem de se ver na televisão através de apresentadores e de pessoas que se pareçam consigo. Mas tão relevante quanto isso é termos chefias. Portanto, por detrás das câmaras, nós precisamos de pessoas negras a conceberem, a pensarem, a estruturarem. Porque senão, não estamos, senão é exercício inglório. Sim, sim. É exercício É um inglório. tokenismo. Sim, porque tens apresentadores negros a servirem agendas que muitas vezes não são do seu interesse. Mas eu quero. Não, Mas e depois é depois preciso. chegas a uma situação em que tu como apresentador, entras aí, há uma grande expectativa Depois não consegues social. superar. Tu não consegues porque tu queres garantir, tu enquanto profissional, queres garantir O teu que trabalho. continuas, que Sim. continuas ali. Que estás a fazer bem, achas que estás a fazer bem o teu trabalho e continuas ali. A chefia tem a sua agenda. Portanto, tu não consegues fazer nenhum tipo de diferença efetiva. Portanto, Que as claro, pessoas depois acabam por depositar em não ti. consegues, porque Sim. não tens poder de decisão. Não tens poder de decisão. Sim. Então, eu gosto de pressionar nessa tecla de que nós precisamos de representatividade em várias dimensões e não só à frente das câmaras. Uau, não, de facto eu concordo porque há muitos atrizes e autores, muitos apresentadores e não só, que nós depositamos tanta expectativa que depois começamos a dizer, mas ele também está aí a fazer o quê? Um exemplo é o Obama, que Sim, depositaram tanta expectativa no Obama, mas depois ele acabou por não fazer exatamente o que muitas pessoas esperavam. Vou dar só um exemplo, né? Esperavam dele porque ele também não tinha. Ele estava de mãos atadas. Ele também não tinha como, não é o facto de estar lá uma pessoa negra que conseguimos mudar a estrutura. sim, Tem que ter mais pessoas negras para conseguir se mudar a estrutura. sim, Porque se ele está lá, está sozinho, mesma coisa que nada. sim. E eu sei o quão difícil é estar em espaços em que somos minorias, em que às vezes somos só uma pessoa na sala. Eu sei o quão difícil é fazermos-nos ouvidos nesse tipo de situações. É, por exemplo, a situação que eu vivo agora na Universidade Católica. Eu estou numa sala em que eu sou o único estudante negro. Portanto, uma sala de 40 e tal pessoas. E muitas vezes sinto sim que tenho dificuldade em fazer, transmitir qual é a minha visão sobre um determinado assunto, qual é o meu posicionamento. Porque isso importa, porque estamos num contexto onde somos minoria, muitas vezes vamos primeiro ou ter dificuldade de nos expressar, ou porque sentimos algum tipo de rejeição, e depois
pode também acontecer em, o elemento de nós fazemos uma luta grande para sermos. E isso é natural, de queremos ser aceitos pelo grupo. Portanto, se ser aceito pelo grupo às vezes significa servir as agendas do grupo, eu vou servir as agendas do grupo. Porque o que nós queremos, nós enquanto seres humanos, nós queremos ser parte de alguma coisa. Ninguém está num grupo, ninguém está numa turma e quer ficar excluído do lado. Não, nós queremos ser parte de alguma coisa. E muitas vezes ser parte de alguma coisa significa estarmos alinhados à forma de pensar dos outros, ao modus operandi dos outros. E muitas vezes acabamos Por por anular. ceder exatamente por causa disso. E outras coisas, eu acho, por exemplo, a relação de poder uma coisa que eu entendo que é, por exemplo, a relação racial, né? Eu acho que o racismo existe porque o racismo existe e é importante falarmos sobre o racismo porque é dessa concepção de racismo que demanda uma relação uma relação de poder. Há um poder implícito, né? Entre o homem branco, ou a pessoa branca e a pessoa negra. Portanto, essa é essa noção que faz com que o racismo exista e que seja um problema e que tenhamos que debater. E muitas vezes eu sinto que há muita resistência de alguém que se considera norma, portanto, uma pessoa que é branca, que sempre se entendeu como norma social, de ouvir alguém que não seja norma. Há essa resistência. Eu sinto que há essa resistência. Muitas vezes há coisas que eu quero dizer da minha turma e que eu sinto que não estão a ouvir e que eu pego alguém que seja branco e que tenha mais sensibilidade e que, fala, dá ainda tu essa ideia para ver como é que eles vão reagir. Hoje, eu vim com uma amiga que está aqui no estúdio, tivemos exatamente essa conversa. Que há coisas que eu digo que eu às vezes preciso de um mensageiro que se pareça com o restante do grupo para poder transmitir. E a percepção é completamente diferente. Porque há essa resistência. Então essa relação de poder é interessante nós compreendermos como é que se desenrola também essa relação racial e esse poder implícito que traz toda a concepção de racismo e lidar com pessoas diferentes. Olha, Então, tudo isso é importante. São essas as questões da deixa-me representatividade. pensar, até eu aprendi, sabes que durante muitos anos, eu como cresci cá em Portugal, eu criticava muito os afrodescendentes que nasceram cá, porque Sim. eu nasci cá, vim de São Tomé com 10 anos, então já via já com uma identidade muito bem Formada, sim. formada. E chegando cá, deparo-me com pretos como eu, mas que nasceram cá e também não tiveram as mesmas vivências nem experiências do que eu, e também têm essa identidade ainda assim meio que, vá, não sabem se são pretos, são brancos, ou não, são portugueses ou se são africanos e estão ainda nessa dualidade. E eu criticava-os porquê? Porque eles, pá, em vez de juntarem-se a mim, me Sim, apoiarem, me sim. ajudarem, estavam só atrás dos portugueses, dos brancos, vá. Sim. Queriam ser iguais aos brancos, falavam como os brancos, tinham mania de, tipo, entregaram-se totalmente na sociedade, né, portuguesa, e eu não estava nada inserida. E eu ficava durante muitos anos, fiquei mesmo com raiva dos afrodescendentes, porque eu dizia, mas como é que eles são pretos e não conseguem me ajudar, não é? Não conseguem me estender as mãos. Sim. Mas a verdade, com base naquilo que tu disseste, eles também estão a tentar sobreviver, né? Estão a tentar Sim. se E afirmarem. há uma luta permanente da aceitação. Isso eu vi na Inglaterra. Há uma luta permanente da aceitação de que estas pessoas, né, aquelas pessoas que já, portanto, são afrodescendentes, já nascem nos países, já nascem no Ocidente, sobretudo, debatem-se depois com essa questão, porque ninguém quer ser visto como o outro. Nós, enquanto pessoas, temos essa necessidade de ser aceitos, de ser parte do grupo. E, portanto, tudo quanto a pessoa puder fazer para se sentir mais aceito, seja for falar como ele fala, com o sotaque que ele fala, vestir como ele veste, Tá no ter meio interesse aos mesmos assuntos que aquelas pessoas têm, elas vão fazer porque eles não querem ser vistos como o outro. E depois, quando aparece um africano, pior então. Porque há essa noção. Porque há uma coisa que é importante se dizer, e eu acho que é boa essa essa reflexão que tu fazes. A experiência de um afrodescendente, portanto, alguém de origem africana, mas que já nasce, portanto, aqui em Portugal, na Europa, ou nos Estados Unidos, ou etc., é uma experiência completamente diferente de uma pessoa africana que venha da África viver para estes países. Eu, quando cheguei para a Inglaterra, as pessoas me perguntavam, então, mas o que é que tu achas da segregação racial e não sei o quê? E eu pensava, mas isso é o quê?
Eu não sei o que é isso. O que é que tu achas da segregação racial e como é que se, como é que se, como é que se acontece o processo de integração e os racismos, etc. Eu, quando cheguei à Inglaterra, isso não me dizia absolutamente nada. Eu vinha de Angola, onde Angola tem uma particularidade que há uma questão em Angola que é a questão do colorismo. Colorismo, sim. Mas isso é outra conversa. Sim. Mas eu em Angola não tenho a necessidade de me questionar, de questionar a minha identidade todos os dias, nem de olhar e pensar se a nariz é branca ou se é preta, que isso não me importa, porque a maioria é negra. Portanto, aquela é a minha norma. Então, chegar para a Inglaterra, e há muitos autores que falam sobre isso. A própria, essa autora nigeriana, Chimamanda Amanda, Ngozi Adichie, que é uma pessoa que eu gosto muito, admiro. fala muito sobre isso também, sobre como é que, Aprendi com ela sobre, sim, sobre isso, sim. sobre que ela se diz que ela se descobriu negra Negra em nos Estados Estados Unidos. Unidos, né? Que ela é uma nigeriana que vai para os Estados Unidos aos 18 anos e que nunca teve de se pensar como negra, porque no seu país tem outras preocupações. Ela diz, por exemplo, o país podia se preocupar sobre a religião, uns são de uma Sobre a religião, outros de educação. outra, sobre a zona do país, né? Se é do sul, se é do leste, mas a raça não é um fator de identidade como tal. E então essa experiência é importante nós porque às vezes há essa tentativa de se pôr todo mundo na mesma caixa. São negros, todos na mesma caixa, não? Mas o afrodescendente tem uma experiência particular e uma pessoa africana nascida e crescida em África Tem tem outra outra experiência. experiência. Não que uma seja melhor que a outra, não há nenhum tipo de relação quanto a isso. São só experiências diferentes. E nós vemos o mundo de forma diferente porque somos forjados e moldados em contextos diferentes. Não sei porque é que eu comecei a falar nisso. Não, foi por Ah, causa da minha é por causa reflexão. da tua Não, da minha reflexão, e que por acaso, com base nessa reflexão, também foi a Chimamanda num livro americano, que eu percebi que, pá, os afrodescendentes sofrem, né? Porque é horrível tu nasceres num país, identificares com esse país, mas tudo ao teu redor dizer que tu não fazes parte. Então, Sim, eu não tenho essa experiência, não tenho essa vivência. exato. Então, A não- nossa vivência é sim, a diferente. nossa vivência é diferente. É complicado, é extremamente complicado. Sim. Mas pronto, vamos agora mudar de assunto. Vamos Ok. falar, tu falaste da academia, tocaste num ponto interessante, né? Dessa representatividade na academia. O facto de não termos professores, uma pessoa que esteja a fazer uma tese, como eu e tu, eu também estou a fazer uma tese, não tinha como é que chama? Orientador. O meu orientador, porque a minha tese é sobre a racialização do trabalho doméstico. Como é que uma orientadora branca vai ter sensibilidade, interesse, conhecimento para falar ou para mudar, sugerir livros, autores, biografias, blá, blá, sobre raça, migração e tudo mais. Sempre a visão dela vai ser diferente. Então, tive a necessidade de arranjar uma co-orientadora fora da escola. E tu? Acho que, pronto. Sim, eu estou agora a viver esse desafio. Quando eu fiz a minha tese de licenciatura na Inglaterra, na altura de distribuírem os orientadores, portanto, dás o teu tema, né, o Uhum. tema que estás a pensar, e depois há lá um processo de orientação com base nas áreas de pesquisa e de interesse dos professores. E a mim calhou-me o único professor negro que havia no departamento, que eu achei interessante. E pus-me a pensar, mas será que eu só me deram esse professor porque é negro? E eu também sou. Mas não, não foi por isso, porque por acaso era uma pessoa que também tinha interesse que estudava e já tinha muita material publicado na minha área de interesse e por acaso foi um bom casamento. Aqui em Portugal, again, há essa dificuldade. Portanto, estudo numa universidade em que quase todos os dias que eu vou, eu estou à procura de pessoas que se pareçam comigo, tanto a nível de estudantes como a nível de professores. E por que a importância disso? Eu acho que a academia e a mídia, que falamos há bocado, são, são locais muito importantes e onde devem estar todos os espectros da sociedade refletidos, porque são esses locais que produzem o conhecimento. Nós sabemos o que nós sabemos sobre nós através do que vem da academia e do que vem da mídia. É assim que nós construímos as nossas narrativas sobre nós próprios. Nós, nós estamos aqui sentados hoje. E se eu te perguntar, Neuza, o que é que tu sabes sobre o Brasil? Vamos supor que tu nunca tenhas ido ao Brasil. Mas tu tens uma ideia formada sobre o Brasil. Não sei se já tiveste, é só um exemplo. Eu tenho. Já tiveste no Brasil? Ah, não, tem ideia formada, Pois, nunca tive. nunca tiveste no Brasil. É interessante. Se eu te perguntar, Nelza, qual é a tua ideia? O que é que tu achas do Brasil? Sobre as pessoas, sobre os brasileiros. Tu tens uma narrativa toda formada. Nós temos ideias sobre. Eu tenho ideias sobre a China, apesar de nunca para lá ter ido. E como é que eu construí essa ideia?
através dos livros, através do que vejo na televisão, através do que vejo no YouTube, etc, etc. Cinema. Do que leio. Portanto, para dizer que a academia e a mídia são ferramentas muito importantes, porque são elas que nos dizem o que é o mundo. E o mundo tem de ser contado a partir de várias perspectivas. Se a academia só tiver pessoas brancas, o que se produz lá é tudo sob aquela perspectiva. Não que seja errada, mas é só uma perspectiva. Portanto, o que nós precisamos são os dois lados da moeda. Há agora, por exemplo, uma discussão das redes sociais em Angola, que há uma angolana que foi participante do BBB, do Big Brother Brasil, a Tina, e a Tina foi para o programa da Ana Maria Braga. Ok. E no programa da Ana Maria Braga, a Ana Maria entrevistou-a e ela quis mostrar algumas imagens sobre Angola. E puseram lá as imagens sobre Angola e eram imagens dos conflitos de 92. Portanto, uma Angola toda destruída, em guerra, de zonas que hoje nem sequer mais existem. Portanto, Angola não é aquilo efetivamente. E então instalou-se depois disso um debate nas redes sociais dos angolanos, de muitas pessoas dizerem, mas isso nos representa muito mal, isso não pode ser, isso não é a realidade atual, etc, etc. Depois a Ana Maria Braga veio dia seguinte se desculpar e dizer que aquilo era só uma tentativa de ilustrar o tempo de guerra que existiu. O que eu acho nessa situação é o seguinte. O que faltou nesse programa, É ter a produção. o que faltou na produção, o que faltou com esse programa da Ana Maria Braga, foi só mostrar os dois lados da moeda. Não quer dizer que aquele momento e que aquelas imagens fossem falsas. Não, aquilo existiu. Angola teve em guerra, isso é facto. Aquilo existiu. O que é importante é mostrar que o país não se resume só àquilo. Então isso aplica-se com tudo, com tudo. Nós precisamos de entender que as histórias têm dois lados. Sim, a África é um continente de fome, tem pobreza, tem catástrofes. Mas também é um continente de pessoas, de estudantes, de artistas. Não, e nem precisamos só de pôr essa visão tão exótica da dança e da música. Não, é um continente de pessoas, há académicos, há escritores que vêm da África, né? Como em Portugal. Há médicos que se formam em África e que trabalham em África. Há engenheiros, né? Portanto, o que é importante é mostrarmos os dois lados. E sobre isso também, outra vez, a Chimamanda, que tem um TED Talk, o The Danger of a Single Story. Exatamente. Que é exatamente sobre isso. Da história única. Nós temos que... não que aquilo que apareceu no programa da Ana Maria Braga fosse mentira, não. Aquilo não é mentira. Eles não inventaram aquilo existiu. Mas aquilo não é a realidade única. Há hoje uma realidade diferente. Há hoje uma Angola que se parece melhor. Há hoje uma Angola que tem muito mais desenvolvida do que aquilo que se mostrou. E é importante que aquilo também apareça. E então isso para voltar para a academia. Se a academia só for branca, se a mídia for só branca, o que nós saberemos sobre nós será contado só a partir daquela perspectiva. E então, eu tenho essa dificuldade sim, porque estou a fazer um mestrado em comunicação estratégica e a minha tese, a princípio, é sobre, por exemplo, como é que a publicidade bancária afeta a percepção dos grupos não representados sobre dinheiro. Portanto, porque eu já fiz um pré-estudo sobre isso e é óbvio, eu não posso dizer óbvio. Na academia não existe óbvio. Não existem essas coisas óbvias, né? Mas estudo, as amostras que eu consegui colecionar, por exemplo, mostram que há, por exemplo, uma grande falta de representatividade a nível da publicidade bancária. O que se vê nas publicidades dos bancos só são pessoas brancas, em grande parte dos casos. Há uma percentagem muito alta. E então o meu estudo é tentar perceber como é que os grupos não representados, como é que tu, Neuza, te sentes quando se fala em dinheiro e em banca. Quais são as associações diretas que nós fazemos quando se fala em dinheiro? Portanto, como é que o dinheiro se parece na nossa cabeça? Assim, sem pensar muito, estás a ver? Então, o meu estudo quer tocar nisso. Como é que a falta de representatividade pode ter uma correlação com a noção que nós temos sobre o dinheiro? Que eu perguntei, isso começou tudo, uma história interessante, que eu perguntei a um miúdo, que está aqui, vive aqui em Portugal, mas é miúdo, deve ter 12 anos. Perguntei, mas o que é que tu pensas quando falas em dinheiro? Isso foi assim muito sem nada a ver. E ele disse, penso no Cristiano Ronaldo. Ok. É a força que ele deu, né? Então, qual é a cor? Se nós tivermos que pensar, se tivermos que ir para figuras, qual é a cor que nós associamos as pessoas que têm dinheiro, né?
Pessoas que têm pessoas Eu ricas. penso na Beyoncé, tá? Tá bem? Tu pensas na Beyoncé? Sim. Sim, mas é tentar perceber isso. Qual é a associação direta que se faz e até que ponto é que há algum tipo de correlação com a publicidade bancária. É só uma área que eu e também estou ainda numa fase muito embrionária, estou ainda num processo de pesquisa. Mas, por exemplo, para isso, eu teria a preferência de ter um orientador que tivesse primeiro, experiência de investigação nesta área e depois que se pudesse sentir de qualquer forma, pessoalmente também interessado pelo tema, né? Sim, sensibilidade. Porque a sensibilidade também nessa questão é importante. E, por exemplo, não tenho um professor no meu departamento que seja um professor negro. E então, estou também num processo como o teu, Yeah. de Faz ter sentido, que um procurar um co-orientador. co-orientador fora da universidade. E choca-me. Choca-me. Porque eu perguntei isso há dias. Fui lá ao gabinete da universidade e perguntei: nós temos algum professor negro aqui no departamento? E a pessoa a quem eu perguntei, que para cá também é um professor, ficou assim a pensar. Deixa-me ver. Nós tínhamos até um professor. Nós tínhamos um professor. Negro. Para Mas pensar isso em que ano? Em 92? O que é que a gente pensou depois? Não, mas já não temos, não agora não- temos. Olha, mas há uma professora brasileira para te Ah, ajudar. Ele respondeu isso. Há uma professora brasileira. pronto, vai dar quase a mesma coisa, Vai dar né? E foi essa a resposta que eu recebi. Então, o descaso das instituições preocupa-me. Porque eu acho que a academia também é um espaço para isso, para refletir as problemáticas do. A academia, eu não entendo a academia só como um sítio de se ir e se estudar um mestrado e ser o senhor doutor, professor. Não. Eu acho que tem de ser um centro grande de discussão das grandes problemáticas dos nossos dias. Porque a academia é um lugar para se pensar. Se pensar em soluções, se pensar se pensar em soluções, em possíveis soluções, em hipóteses de se questionar, etc, etc. E eu aqui em Portugal sinto esse descaso. Claro que não posso fazer um discurso abrangente, posso só falar dessa experiência que estou a contar, que é com a minha universidade, que é uma universidade de renome, Não, eu também passo também antes de estudar era renome. mas não É. sinto nenhuma preocupação nesse Não, não sentido. querem saber. Ninguém. Mesmo porque não tem muitos a questionarem. E também não tem muita representatividade dentro da academia. Pois, Então, não há questionamento, não há união, assim, um pulso firme, então as sim. pessoas acabam por desconsiderar. Sim. Então eu acho que a esse nível tem de haver também, outra vez, eu não sei se isso vai ser considerado ingerência os assuntos internos, uma vez que eu sou só estudante aqui, mas eu acredito sempre no poder das políticas. Eu acho que quando as instituições por si só não conseguem se tocar para os assuntos, tem devido mais alto nível, porque para isso que existem as instituições, portanto, vamos pensar em ensino superior. Existe um Ministério do Ensino Superior para ditar as regras que as instituições devem seguir. Então, quando as instituições por si só não têm essas iniciativas, é preciso que haja um condão mais institucional, uma voz mais institucional, A a ditar intervir. as regras do jogo. E é o que eu espero que possa existir aqui e que mais vozes se possam questionar e se possam debater. Porque fico preocupado. Porque a minha pessoa já está aqui a me dar sinal. Podes comer tua Minha avó. uva, já te à vontade. Para finalizar, porque a produção, só assim, faz, ok? Assim, vais lançar o livro este mês, acho que não precisas aqui sem falar. Porquê? O que é que é? Porquê que o céu mudou porquê que o céu mudou de cor? O céu muda de cor, O céu porquê? muda, porque ele muda. Porque ele realmente muda. Porque a vida não é estática. Né? Porque a vida não é estática. É porque estão sempre a acontecer coisas que nos põem em situações diferentes e que nos obrigam a ter comportamentos diferentes e que nos obrigam a ser pessoas diferentes. Né? Nós também vamos, tanto nesse show que é a vida, porque a vida parece Mas um já agora show tudo é aberto. sobre o quê? É Estou poema? a tentar filosofar, pá. Não. Não Desculpa. deixa um homem É que eu filosofar. entender filosofia, não sei se é Não poeta. não me deixa filosofar. Pronto, gente, desculpa. Mas pronto, é um livro de ficção. É um Ficção. livro de ficção que. Ficção e poética. Não, ficção e filosofia. Não, Ah, filosofia, estava a tentar fazer aqui. Quem me dera fazer filosofia. Entendo, não, só sei. Até hoje eu sei que são silogismos. não, mas ele é angolano, então os angolanos entendem da filosofia. Deixa isso. Não, é um livro de ficção Aham. que aborda um certo período histórico, hum,
Não sei qual é um certo período histórico sobre de Angola, É ficção. é ficção, mas que é uma voz jovem que vai se debatendo com várias problemáticas do nível social, do nível político e até econômico que nós temos hoje em Angola. Eu acho que nós vivemos hoje um período a nível de Angola, um período que nos preocupa, a nós jovens, porque nós estamos a essa altura a tentar entender qual é e qual será a nossa responsabilidade histórica, né? Nós entendemos que os que vieram antes de nós, os nossos avós, Uhum. tiveram a sua responsabilidade histórica com a conquista da independência em 75, os nossos pais, a paz em 2000, e nós que estamos nesse processo de compreender o que é que nós Qual é o vosso podemos papel? fazer e que papel queremos ter, como é que queremos ser lembrados. E os desafios são muitos, os desafios políticos são muitos, os desafios sociais são muitos, os desafios económicos são muitos. Então, vivemos realmente um período bastante sensível e eu acho que as pessoas que me conhecem sabem que eu tenho uma grande preocupação com isso, com o que se vive politicamente. Eu acho que temos. Angola, nós crescemos todos num contexto muito de Che menino não fala política, né? Que Yeah. depois é uma música muito famosa do Eu não Abaixo, conheço a mas que música. tens que ouvir, é Ei, meu clássico Deus. para nós. Não, mas muito no sentido de que a criança, em Angola cresce-se, né, cresce-se até hoje numa realidade em que pelo ambiente político ser tão tenso e tão pesado, há um grande encorajamento. Portanto, os jovens não podem se engajar na política. Ou seja, a partir de casa, a, portanto, a partir de casa, tu recebes essa educação. Epá, faz a tua vida, estuda, ser um bom médico, uma boa engenheira, mas não te metas na política. Há sempre isso. Não te metas na política. Muito por consequência do passado histórico que nós tivemos e de alguns eventos da nossa história, como por exemplo o 27 de maio, que eu acho que é uma marca da nossa história, e que, e Eu não que sei o que é 27 de maio. tens que ir buscar, que Ai, denota muito, que é um evento que denota muito como é que as pessoas que se opuseram como é que as pessoas que se opõem ao status quo são tratadas. Portanto, em Angola há esse registro de pessoas que se opõem, que questionam bastante e depois acabarem por ter consequências muito severas. E então o livro fala sobre isso. É um livro também sobre questões políticas, que questiona também as questões políticas do nosso país, mas também é um livro sobre a amizade, por exemplo. Sobre a amizade, é um livro sobre amor. Quando falam amor, as pessoas pensam que é sempre é homem e da mulher. forma mais convencional. Não, há vários tipos de amores, eu É acho. nosso amor. Sim. E eu acho que nós às vezes Esqueci. nós falamos pouco dos outros amores. Há vários amores, há várias relações de amores. É. Os amores entre os primos, por exemplo. Ah, sim. Os amores. Os irmãos. Sim, mas nós não paramos. Não pensamos. Eu sinto que nós é tão automático que nós às vezes. Meio que é obrigatório nós amarmos os nossos primos, mas não é bem assim. Às vezes há Eu não primos que amo. nós não amamos. Yeah. E então. Eu amo todos os meus. Olha, Acho. achas, né? Amo Ele todos. tá fingindo, ele tá mentindo, só porque eu tô na televisão, eu tô usando esse podcast. Tu amas mesmo todos os teus primos? Amo. Ah. Eles sabem. E então é sobre várias temáticas. Eu acho que é sempre difícil resumir Resumir. um livro, mas é sobre Tá várias quanto o temáticas. livro? Tá quanto? Não sei, olha. Não sabes ainda? Não sei. São questões que a editora vai tratar, mas vou fazer o pré-lançamento a próxima semana. Então, a próxima semana eu estarei Não já aqui. adianta falar sobre isso, porque isso não vai passar nos próximos Então não adianta vender Yeah. o peixe. Fica for the record. Não, mas só que assim, o livro é 20 euros, vou já inventar o preço. Não, não, deixa-me explicar. Está a dizer que a próxima semana eu vou para. Que não vai ser a próxima semana quando o podcast sair, já vai ter acontecido, mas estarei no Correntes de Escrita, que é um grande festival, um dos maiores festivais literários de Portugal, e que eu fico muito honrado de ter sido um dos convidados, porque tipo, estou numa lista que está Paulina Chiziane, né? Eu não sei o que eu vou lhe dizer quando eu lhe Quem é encontrar. Paulina Xiziane lá em casa? E outros nomes, o Manuel Rui, que é também um grande escritor angolano. Mas eu vou estar lá a fazer o pré-lançamento, que é na Póvoa do Varzim, Porto. Porto. Vou estar lá a fazer o pré-lançamento no dia 16 e depois, a outra semana, no dia 22, aqui em Lisboa, que é na Leia do Marquês. Editora. A Livraria Leia, que fica no A livraria a Livraria Leia.
E sim, vamos ver, vamos Vai. ver. Ele é fudido, gente. Ele está editando ali pra Leia. Não, eu não estou a editar com a Lena. Eu estou a editar com a Explica, yeah. Cacimbo. Para, deixa eu explicar. A Cacimbo é uma editora angolana, Ok. que é do Onjaki, que é um escritor angolano. Sim, muito famoso. Sim, ele é que é um editor. E ele, portanto, ele aqui é publicado pela Caminho. Ele sim é publicado pela Caminho, pela Leia, que é do Grupo Caminho. E por isso vamos fazer o evento numa livraria da Leia. Ah, perdona-me. Mas ainda também pode ser que aconteça. Ah, então Leia já sabe, né? Se quiserem fazer a segunda edição. Não sabemos. Yeah. Não sabemos. Mas Então é é isso. isso. Não sabemos ainda os valores, porque não vamos falar, mas acho que é um livro mega interessante, que vale a pena vocês comprarem, né? Eu vou comprar, eu vou ter oferta, não vai? Porque tu vieste no meu programa, fica como E oferta. adote já um, né? Yeah. Tá bom. É assim que funciona essa permuta. Essa pergunta. Bem, olha, já passamos da hora, mas só que temos Ok. jogos. Temos jogo. Tem aqui um jogo. Jogos. Eu sou Vou ter que péssimo fazer. com jogos, Neuza. Bem, eu também sou péssima com jogos. Nunca. Yeah, mas vamos tentar. Vamos ver se, Sei que é. vamos ver se vai ser divertido. Ok. Vê se fez um bocado. Não sejas óbvio. Tá bom? Tá bom. Yeah. Então, jogo. Vamos brindar, né? Então, para nós bebermos. Tu não bebeste? Não bebi, ainda não comi Yeah, para comer. come. Ai, olha esse queijo. Sabes que eu não gosto de mastigar isso. Por quê? Por que tu achas? Não sei. Não é por isso. É só porque faz barulho. Ah, ok. Já tiveram a pensar coisa. Não, é só porque faz muito barulho. Não é Fátima. Bem, então vou comer queijo, que ali é melhor do que falar já asneira. Bem, tchim. Ok. O livro Porque que o Céu Mudou de Cor, né? Thank you. Não sei porque do nome ainda. Vai descobrir uma semana. Dentro de uma semana, que não vai ser uma semana. Achei interessante. Bem, Senhor Israel Sequeira. Sim. Só inventei já o nome. Sim. Pergunta, né? Se eu não fosse. Acho que é assim um jogo, né? É assim um jogo. Se tu não fosses o quê? É para tu não responderes. Se eu não Não, fosse. se eu não fosse, eu seria. Se eu. Ah, ok. Se eu não fosse jornalista, eu seria veterinário. Por quê? Porque eu quase cresci no campo. Meu pai gosta muito das zonas rurais. Eu também passei Gostas de animais? muito. Sempre tive cães, Sempre. Nunca vou para peixes, casa. pássaros em casa. Sempre tive esses animais todos em casa. Então, se eu não fosse jornalista, talvez seria Eu não te vejo cara de veterinário. veterinário. Sim, eu gosto muito de animais. É sério. Eu nunca meti óculos escuros para não cumprimentar alguém na rua. Verdade ou mentira? Sim. Nunca meti óculos escuros. Mas já tive outras. Então. Já fingi que estava a falar ao telefone. Esqueceu, mas isso aqui é clássico, né? Todos nós fazemos. Olha, a produção toda Agora entrou com os AirPods, assim. A produção está todos de acordo. E mais, Mudar de passeio, whatever. Mas eu sou, fingir que estação, né? eu sou muito fraco, apanha-me quase sempre. Mas Porque eu fico. Apanha-me a tentar sair da situação. E há aquelas pessoas que não querem saber se estás na chamada. Não, vamos esperar um bocadinho. Então a gente fala, vamos falar daqui a bocado. Não. Bem, o próximo jogo. Eu nunca bebi num copo alheio. Já. Eu também, estou sempre a beber com copos alheios. Depende de quem é o alheio também. Sim. Pronto. Sei, mas já. Eu nunca apanhei algo do chão e comi. Aí não se fosse fazer aquela coisa que ficas com vontade de Em coisas mesmo que apanha. E nós em Angola apanha, não sei o quê, come depois fala. Que não mata, engorda. Tá, também não só em Angola, acho também em todo. Aqui em Portugal também. Eu nunca sorri para um estranho. Já. Faço sempre isso. É? Por quê? Porque achas bonito? É a minha sorte. Não, eu gosto assim de encarar assim, olhar assim, tá vendo? Mas às vezes as pessoas ficam com medo. Não sei As se pessoas desviam logo assim o olhar. ontem aconteceu isso. Eu estou aí, estava numa festa. Assim, Olha assim para a pessoa e a pessoa fica tipo, tem que ser assim. Então já não olho muito. Não, depende, há olhares e olhares, né? Também não vais olhar fixamente para uma pessoa. Isso põe a pessoa desconfortável. Não, mas olhas assim, viras. E vais fazendo um joguinho. É tipo assim, vou olhar para aquele moço assim.
Exato. Yeah. Sim, tens de fazer um jogo. Um charme. Um jogo bem feito. Não só não dá para assustar as pessoas, né? Yeah, assustar não, não, Sim, um charminho melhor assim, fixamento. bem avisado. Se a pessoa corresponder, depois a pessoa fica assim Sim. a disfarçar, depois volta, os vossos olhos cruzam-se de novo. Yeah. Eu nunca roí as unhas. Não sei se diria nunca, mas não é uma prática minha, não. Não sou da dois. Eu corto as unhas com os dentes. Aí? Yeah, eu não gosto de cortar unhas. Só nos pés. Só com os dentes. Yeah, todas as minhas mãos sempre. Eu não vou no manicure, é só os dentes. Eu gosto, eu não sou dado a isso. Yeah, por acaso não, por acaso. Yeah, Gosto. então és mais higiênico que eu. Bem, agora Não, mas eu chupava o dedo. Ah, chupava o dedo. Agora não sei quem é mais higiênico que quem. Mas por que todos os homens africanos chupam o dedo? Eu chupo o Grande dedo. parte dos homens africanos. E É até- mentira. e Grande até parte dos homens tarde. africanos chupam o dedo. E eu, pra mim, E não estão a assumir. pra mim foi mesmo até. Eu tive que usar aparelhos e tudo. Eu fui até tarde, acho que tinha mesmo 12, ok. Eu Deixava. lembro. Eu lembro E hoje eu só penso, mas eu com o dedo sujo. Não, no Santo Tomé eu lembro pessoas que assim, com a mão assim dentro da calça. Aham. Não, eu tinha uma coisa que é fazer. Yeah. Fazer isso, né? Fazer assim, uma coisa assim na Yeah. cabela. Eu ficava pegando na minha mão. Yeah. Opa, incrível. Yeah, até tarde. Eu nunca fingi estar doente para fugir a um compromisso. Olha, a minha Tá doente. Não estou-me a sentir bem. É um mal-estar momentâneo. É um mal-estar. Podemos dizer que é um mal-estar momentâneo. O que aconteceu, Fátima? Ai. E eu nunca apanhei boleia de estranhos. Estranhos. Yeah. Conta se for um amigo do amigo. Pá, é estranho. É estranho, tu não né? conheces? Ou já tiveste com a pessoa antes? Não. Não. Então, é estranho. Estranho. É estranho. Pode ser porque estranho é sempre amigo de alguém. Sim. Yeah. Então já. Já. Bolete. Mas foi aonde? Tinha boleia? Não tinha Bolt nessa altura. Não tinha. Às vezes a dizer que o Bolt não chega também. Yeah. Ou se calhar não temos dinheiro na conta. Hum. Yeah, já me aconteceu, não ter dinheiro na conta. Já apanhei. Claro. Eu também já apanhei. Como é que não já apanhei? Acontece. Yeah. Eu nunca chorei nos transportes públicos. Ei. Chorei muito nas transportes públicos. Yeah, é a nossa terapia. É a nossa terapeuta. Yeah, chorar mesmo. Por quê? Bastante. A última vez foi porque eu estava a chegar a Londres, que era o dia da minha graduação. E a minha mãe tinha ligado para mim uns minutos antes a dizer que ela não ia conseguir ir para Londres porque o visto dela não tinha saído em Angola. Aquele dia eu chorei mesmo, o trem todo. Uma viagem tipo de 1 hora só a soluçar. Depois apareceu uma moça, uma nigeriana, falou comigo, conversou comigo, deu-me um de suporte. Foi fixe. E tu ficaste amiga dela? Sim, ficamos. Até hoje? Sim. Incrivelmente serviu para tu fazer amizades género. Exatamente. Ok, eu também não me lembro qual foi a situação, mas também já chorei. Quem não chora? Tipo, Yeah. uma festa. Depois tu vês com fones, Apanhar o então carro, ouvir ir uma para música casa. assim já bem dramática. Eu adoro chorar com músicas. Música de fundo. É para reproduzir novela. Não, eu adoro. Como estou a chorar, põe a música de fundo. Ai, meu Deus, vezes que o choro vem assim. Até fica mais bonito. Yeah. E depois o outro. Eu nunca trolei. Isso aqui é brasileiro? Eu nunca gozei com uma pessoa. Trolei. Em Portugal não se diz trolei. É brasileiro, sim. Trollagem! É o brasileirismo entrando! Yeah, sim, gozaste. Entrando! Vocês dizem gozar? Sim, como é que se diz aqui? É gozar, sim. Gozar. Como é que se diz em Angola? É isso que eu estou a pensar. Angola. Já abusaste de alguém? Abusar parece Ou abuso. abusar é diferente? Sim, aqui abusar é abusar sexualmente. Ah, ok. Estás a ver? Para nós não. Para Sim, nós. mas sim, eu estou habituada a ouvir. Yeah. Abusei o fulano. Yeah. Abusar já? Usei brincar com a cara. Mas angolanos é bom de abusar das pessoas. Estiga. Estigar. Essa é a nossa palavra. Yeah. Nós falamos estiga. Yeah, Já estigaste o outro. Nós Gosto. estigamos. Eu essa palavra. Ué, mesmo. Tipo, andar com. Estou com a minha irmã, com a minha prima, estamos a andar assim. Eu também adoro. Eu as também pessoas. adoro na discoteca. Fico só a estigar pessoas. Como fazem isso?
Yeah, yeah. Eu adoro, tipo, Sim. e Não, deixa falando para que não discoteca com amigas que não gostam de gozar com pessoas. Acho uma particular, seca. não sei o quê. Yeah. Yeah, só que pá, hoje a Stiga está a ganhar outros Contornos, contornos. exato. Hoje estamos. Eu acho que essa é a beleza. Essa é a beleza. Pessoal, calma, eu sei que vocês estão muito animados. Vê, não, mas vê, a Stiga hoje está a ganhar outros contornos. Eu acho que essa é que é a beleza da evolução das sociedades. Hoje nós já falamos de bullying, por exemplo. Exato. Então aquilo que outrora era uma Stiga inofensiva, hoje já tem impactos Não, mas diferentes. chegar assim off não é bullying. Tipo Sim, assim. não, mas hoje, Sim, hoje já tem contornos. Uma coisa somos nós dois a falar de uma Sim. terceira pessoa, mas hoje já tem contornos Mesmo diferentes. assim, as pessoas já te julgam por estás a gozar com alguém. Sim. Mas isso a gozar com aquela pessoa. Sim. Começa logo a apontar assim um dedo. Sim. Então nós hoje vamos ganhando mais sensibilidade, mais. Acho que é Acho que hipocrisia. isso é mais sensibilidade. Acho Diria que é que hipocrisia. a sociedade vai nos obrigar a estar mais munidos de informação. Acho que isso é bom. Eu acho que é. Consciência. Como se diz, não sei o quê. Quê? Para tu falares palavras bonitas sempre. Tem uma expressão que diz. Como. Não, estás sempre a falar algo politicamente correto. Ah, Yeah, politicamente correto. Sim, hoje, claro Estamos que. numa era de politicamente correto. Sim, eu acho que estamos numa época de política em que nós policiamos muito o discurso uns dos outros. Por isso é que pode Exato. aparecer alguém a dizer temos que cancelar a Neuza porque ela não gosta de animais. Yeah. E isso é problemático. É. Não estou a dar ideias. Não, mas é problemático por quê? Porque traz traz uma reflexão. Epá, e estou a fazer mais uma reflexão. Ele Que é? reflexão. Hoje, se pensarmos, hoje nós vivemos em sociedades mais democratizadas. No sentido de que todos nós hoje temos uma voz. Se outrora tudo que acontecesse num país, numa sociedade, eram só os políticos, os jornalistas que debatiam na televisão, etc. Hoje todo mundo tem uma voz. Sai uma lei e todo mundo pode ir para o Facebook dizer qualquer coisa. E isso trouxe no início a percepção de que há mais liberdade. Como temos mais espaço, há mais liberdade. Mas não. Entretanto, o que nós podemos analisar com essas coisas da cancel culture, etc., é que hoje há mais liberdade, entre aspas, mas há também um policiamento maior uns dos outros. Portanto, hoje nós só podemos ter pronunciamentos que agradem as massas, os grupos. Se eu ousar dizer alguma coisa que eu acredite, né? Pode estar certo ou errada, mas eu acredito naquilo e eu vou escrever. Mas se aquilo não agradar um certo grupo, eu serei cancelado, ou se for cantor, ninguém mais vai ouvir a minha música, se for escritor, ninguém vai comprar mais o meu livro, e vai se criar uma Se for campanha toda contra contra aquela pessoa, porque realmente não é uma cultura em que nós temos que dizer aquilo que vai soar bem, e não aquilo que nós acreditamos, e isso é problemático, porque muita gente hoje sai das redes sociais ou deixa de dizer aquilo que realmente acredita por causa destes movimentos. Vamos pensar naquelas pessoas que foram canceladas, né? Que é como se chama. Muitas pessoas preferem abandonar. Isso é mau para o debate público, porque o debate público precisa de várias vozes que digam coisas diferentes. Às vezes as pessoas dizem. E essa é a complexidade da humanidade. Nós não somos simples. Nós dizemos coisas absurdas, nós temos pensamentos absurdos. Por que que nós seríamos perfeitos nas redes sociais? Porque as redes sociais são reflexo do que nós somos no dia a dia. No dia a dia, eu estou chateado contigo. Vou te mandar para. Tu me dizes qualquer coisa, ou tu, Neuza, dizes alguma coisa que eu não gostei. Mas depois, passa um tempo, nós sentamos, conversamos e nos resolvemos. Porque é que nas redes sociais temos todos de ser perfeitos e quando já não é, quando alguém falha, que nós falhamos, quando alguém falha, essa pessoa tem de ser obrigatoriamente afastada, excluída, né? Portanto, eu acho que isso também é uma coisa que nós temos que ir pensando mais. Ele é filósofo, esse gajo, olha, por uma pergunta assim de brincadeira, já está já com medo da filosofia. Mas gostei, realmente faz sentido. E a última, faz sentido. A última. A última. Eu nunca fingi apanhar. Ah, isso aqui já é repetido. Ah, não, isso aqui não. Agora inventa uma. Vou inventar. Fica bem má. Ai, gente, eu sou péssima a inventar. Queria mesmo. Pera. Eu nunca fiz homenagem a Troá. Oh my God. That's the end of this program. We're done here. Yeah. We're done. Obrigado pelo convite. Então, Não, tem crianças a assistirem esse programa. mas pode responder assim, de leve. Eu nunca fiz. What? Eu nunca fiz. Não, mas estamos a falar de quê? Homenagem a Troá. De Troá. Não, foi um bom programa.
Foi um bom programa. Olha, gente, ele já está respondendo. Ele já fez uma homenagem a Trump. Não sei. Foi a Neuza que está a dizer, está aqui o source. Fica a conclusão, ok? Mas bom, deixa eu perguntar, se já fizeram homenagem a Trump, comentem aí que nós queremos saber. E já, Ok, já eu. comentem aí. E tu não, né? Eles vão comentar, vamos ver o que é que eles dizem. Beijela, obrigada. Opa, acho que Aqui. foi giro, não Foi, foi? muito bom. Agora quem que vai beber vinho? Eu, Não, depois. vamos fazer um shot, vamos fazer um shot. Não, Vá, pelo menos não metade, consigo. vamos Não lá. consigo, vou passar mal. Vá, só um bocadinho, pelo menos até Estás a ver essa bocadinho. cultura que estamos a criar? Hum. Temos que aceitar o que os outros pedem. Estamos a criar uma cultura em que o não é problemático. O não é o não. O não vale. é o não. Não, mas aqui não há democracia, estamos no... Eu não sei viver em não democracias. Ok, vá, vamos fazer, olha, o professor quer fazer Vou a beber um foto. bocadinho, Vai. por cortesia. Não, agora não, faz devagar para a foto. Vá. Vai. Agora é para a foto, gente. Prontos. E assim chegamos ao fim do segundo episódio. Este foi assim um pouco mais brincalhão. Espero que vocês tenham gostado. Conheceram assim um lado filosófico do nosso Israel, né? As pessoas vão me bater. Que Yeah. filosófico. Né? É filosófico, filosófico Não, de Israel. não. Foi uma conversa super interessante. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de subscrever aos nossos canais, né, do YouTube. Muito obrigada a todos por assistirem até cá. Espero que tenham gostado. Subscrevam o nosso canal do YouTube. Sigam nossas redes sociais. Gratidão mais uma vez a Mel por nos ceder o espaço. A minha maquilhadora Lila, que me fez a maquilhagem maravilhosa. A minha Svetlana, estilista, que fez o vestido. E a toda a minha equipa. Vocês são espetaculares. Obrigada de coração. Fiquem aguardados. Daqui a 15 dias vamos ter mais um quente, mas mesmo um quente episódio. Beijinho a todos. Gratidão. Olha aqui coração. Falso. Gratidão.